Palavra de Deus. A igreja do Senhor pode se acomodar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui para juntos aprendermos da palavra, amém? Sem a palavra de Deus nada somos e sem a palavra de Deus nada podemos fazer. Sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Uma forte salva de palmas para a palavra de Deus. Mais forte para o nosso Deus. Cada um de nós sabe por que está neste lugar. Viemos aqui celebrar o amor. Viemos aqui celebrar o perdão, isto é, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Muitos pensam que a palavra não tem poder. A palavra tem poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Porém, a palavra de Deus nos deu uma instrução, ou seja, Deus nos deu uma bússola que nós usamos diariamente. Como filhos de Deus, devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. No Lucas 24, 44 para baixo, onde nós acabamos de ler, Jesus Cristo falava com seus discípulos, mas hoje Jesus Cristo fala com cada um de nós. Por vezes olhamos para a nossa vida como se fosse a vida do nosso próximo. Por vezes nós comparamos a nossa vida com a do próximo, o nosso irmão. Jesus Cristo chamou cada um de nós para este lugar. Não viemos aqui por causa de um homem, mas sim por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Há quem diz que hoje é sexta-feira santa porque hoje foi o dia em que Jesus foi morto. Jesus está vivo e vive dentro dos nossos corações. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem poder. Jesus Cristo, embora fosse Deus, veio aqui na terra, humilhou-se. Embora fosse Deus, ele tinha o poder de afastar o cálice, mas sabia que a vontade de Deus tinha que se cumprir na sua vida. Para dizer,
Como filhos de Deus, devemos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e obedecer a mesma palavra. Jesus diz: fiquem neste lugar até que sejais revestidos com poder. Permaneçam na santidade, permaneçam na minha palavra, até que recebais poder vindo do alto. Por vezes nós reclamamos e dizemos: eu não vejo a mão de Deus a se manifestar na minha vida. Será que nós permanecemos na palavra? Irei repetir o versículo 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma forte salva de palmas para a palavra de Deus. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Desçam a minha palavra, não saiam de onde vocês estão, até que do alto sejais revestidos com poder. Isto é, permaneçamos na santidade. Amém? Uma forte salva de palmas para a palavra de Deus. A palavra de encorajamento que eu trago é esta. E em verdade, Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido no meu lugar, por ter se entregue no meu lugar. Senhor, olhe para mim continuamente e me dê a paz. Me conceda a graça de te conhecer e te entender. Qualquer espírito, qualquer demônio, qualquer poder de distração, eu te comando agora. Eu vos comando agora. Em nome de Jesus. Vocês já foram vencidos na cruz. Vocês foram derrotados na cruz. E nós estamos revestidos de poder e autoridade. Daí eu digo agora, em nome de Jesus, saiam deste lugar, saiam da minha vida, saiam da minha família, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Mais fortes para Jesus. Mais fortes para Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vira para o lado com uma cara alegre. Diga ao irmão: seja bem-vindo à ministração da graça, aonde se dispensa a mão do homem e deixa-se a operação da mão invisível de Deus. E eu quero assegurar a si que a mão invisível de Deus está operando na sua vida. Fique firme e olhe para Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pela graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Glórias e glórias, honras são para Deus. Aleluia. Aleluia. Diga: Jesus está vivo. E Ele viverá para sempre. Ele é Rei dos Reis. Está reinando a nosso favor. Está reinando a nosso favor. Porque Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Diga ao irmão ao lado. Diga ao irmão ao lado. Escuta aqui. Diga ao irmão ao lado com determinação. Diga muito bem firme, porque você não tem dúvida. O seu Deus venceu a morte. Ele é poderoso. Aleluia. Porque Ele é amor, ninguém soterra o amor. Ninguém pode enterrar o amor. Ninguém pode vencer o poder do amor. Então diga ao irmão com poder, com autoridade, determinação e firmeza: meu irmão, você não voltará para casa do jeito que veio a este lugar. Há uma transformação. Há uma transformação que está sendo operada na sua vida. Tão somente agradeça a Deus por esse dom. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Podemos tomar os nossos assentos. Ouvimos muito bem a nossa irmã que esteve aqui, terminou dizendo: permaneçamos na palavra de Deus, permaneçamos na santidade. Ou seja, permaneçamos em Cristo Jesus. Aleluia. O estar hoje não é problema. O que tem sido problema é permanecer. Então, a nossa irmã nos instava aqui para que permaneçamos na palavra de Deus, na santidade. Aleluia. A palavra é o poder supremo do universo. É a palavra que criou todas as coisas. É a palavra que assegura o altar de Deus. É mediante Cristo Jesus, o arquiteto fiel de Deus, que todas as coisas visíveis e invisíveis estão nos seus lugares. Aleluia. O fato do irmão não estar a ver a mão de Deus operando na sua vida não significa que ela não está aqui, mas só diz que não está vendo a mão de Deus que não quer entender as coisas do Espírito. Amém. Porque o cristão não vive pela vista. Aleluia.
O cristão não vive pela vista. Para você ver que a mão de Deus está operando na sua vida, olhe para si, seguro, firme. Você vendo, ouvindo, olhando, enxergando, como dizem os brasileiros. Então significa que há uma mão por detrás desse poder. Para o irmão conseguir sentar, levantar, andar, falar, ouvir, é que há uma mão. Ainda que se diga que é invisível, através desses atos, nota-se que é uma mão que está operando nas nossas vidas. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Nós não viemos neste dia, chamada Sexta-feira Santa, para chorar. Não. Nós viemos para glorificar. É um dia em que se celebra a morte daquele que tem poder sobre todos os poderes. É um dia que se celebra o julgamento. É um dia que se celebra a condenação. Mas não só, eu digo aqui, que é a vitória dos crentes. Aleluia! A figura de Judas, quando foi desviada para poder trair Jesus, é porque quem lhe comandou para que traísse Jesus não sabia que estava a conceder a vitória aos crentes. Mas é uma figura, no ponto de vista de análise sem profundidade, é olhada como traidora. Tudo bem, mas Judas foi feito assim, para que ele desempenhasse aquele papel. O papel de Judas produziu a salvação para nós. Ele traiu o mestre, tudo bem, mas Jesus disse: todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, somente um, o filho da perdição. Então Judas já havia sido desenhado dessa forma, e ninguém podia mudar isto. Por isso que Jesus disse: somente um, que é o filho da perdição. E ninguém podia mudar Judas. Amém. Ninguém podia mudar Judas. Jesus viu, conviveu e o escolheu como um dos 12. Ele, Jesus, imbuído de todo o poder e autoridade, mas não podia mudar Judas, porque sem Judas não haveria salvação. Aleluia! Se Judas não tivesse traído o mestre Jesus, não haveria salvação. E nós estamos aqui hoje para celebrar a morte de Jesus, a salvação por meio dessa morte, porque permitiu com que o sangue sem culpa, o sangue sem mancha, fosse derramado para lavar os nossos pecados e trazer de novo uma comunhão com o Pai. Aleluia! Amém. E não devia ser um amigo a fazer isso para o outro amigo. Jesus, quando fez isso para nós, nós ainda não éramos amigos para com Ele. Ele, como amor, sempre foi amigo. Mas nós, por causa do pecado, já não éramos amigos de Deus. E Ele veio para criar uma restauração. Aleluia. Vai abrindo na Bíblia, Romanos 5, 7. Nós não éramos amigos de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, na sua longanimidade, no seu amor incondicional, Ele olhou para nós com amor e desejou nos dar uma reconciliação, um reencontro mediante o seu Filho. Entendamos isto. O pecado começa com Adão, homem. E ninguém nunca podia paralisar o pecado. Muitas coisas foram feitas para amenizar o poder do pecado. Muitas coisas foram feitas. Se nós formos a ler o livro de Levíticos, vamos encontrar várias cerimônias de sangue de animais que eram feitas.
Mas essas cerimônias, esses derramamentos de sangue, não tinham poder suficiente para eliminar o poder do pecado. Vou repetir, não está errado o que eu disse. Essas cerimônias, esses derramamentos de sangue de vários tipos de animais, não tinham poder para eliminarem o poder do pecado. Porque o pecado começou com o homem e devia terminar com o sangue do homem. Mas não era qualquer homem. Tinha que ser um homem sem mancha, ou seja, homem sem pecado. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. No sacrifício levítico, nós encontramos os sacerdotes levando novilhos e verificavam que tinha que se usar para certas cerimônias novilhos sem mácula, sem mancha. Não tinham que ter mancha nenhuma. Não tinham que ter ferida nenhuma. O sacerdote é que verificava. E havia um perigo para o sacerdote que pudesse levar aquele sangue colhido para o lugar santo dos santos. Meus queridos, nesse momento, eu não tinha nem oportunidade de estar aqui no lugar santo dos santos. Por quê? Porque tinha uma cortina que vedava. Aleluia! Aleluia! Havia uma cortina que levava. O povo, quando viesse para confessar os pecados no sacerdote, ele mandava trazer um novilho, colocava as mãos, quem tivesse os pecados, no novilho, como uma forma de transferir os pecados ao animal, e depois disso, degolava-se aquele animal, colhia-se o sangue. Quem devia levar aquele sangue, neste caso, dando exemplo, só devia ser o apóstolo Jack, que devia entrar no lugar santo dos santos. Mas aqui o perigo residia onde? É que ele devia ser controlado com uma corda na cintura, para ver se ele sai de lá vivo ou não. Porque primeiro, antes de entrar como homem, também tinha que fazer o seu sacrifício de pedido de perdão. Aleluia! Aleluia! Por isso mesmo, era necessário se fazer uma cerimônia. Ou seja, um sacrifício completo. E esse sacrifício só foi possível por meio de Jesus. Hoje, meu querido, se alguém continua lhe dizendo que vai trazer algum animal para fazer sacrifício, está fora da Bíblia. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Se alguém ainda continua lhe dizendo, vai trazer pombos, vai trazer cabritos, vai trazer novilhos para poder colher o sangue, está fora da Bíblia. Estou evitando dizer que está fora da questão, mas vou dizer sim, está fora do cristianismo. Porque o cristianismo é um modo de vida seguindo ou segundo Cristo. O nosso modelo é Cristo, e Cristo já derramou o sangue completo, limpo, transformador, ponte para nós voltarmos para Deus. E quando ele bradava, a cortina se rasgou. Por isso, meu querido, aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus. Aleluia. Romanos 5, 7. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! É o que nós devemos perceber, o que nós devemos viver. Dificilmente, é a Bíblia que está dizendo isso, alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedeça às leis. Se nós fôssemos pessoas que obedecessem à lei antes de Deus, não teria sido necessário que Cristo viesse e morresse por nós, porque não teríamos quebrado a comunhão. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, então não teria havido necessidade de Jesus vir morrer por nós, porque de facto existiria uma amizade plena, contínua e sadia com Deus. Mas por causa do pecado adâmico, houve necessidade da parte de Deus de nos mostrar que Ele nos ama. Aleluia! Aleluia! Ele mostrou que nos ama. E Deus, o amor que tem, não é igual ao amor dos homens. Ou seja, o amor que Deus tem não é igual ao amor que os homens têm. Os homens, estou a falar de homens sem Deus, porque temos que começar a perceber as coisas. Os homens que têm Deus, os homens que são guiados pelo Espírito de Deus, têm o comportamento de Deus. Agora, cada um vai se examinar se vai encontrar essa vertente ou não. Porque quem tem Deus não depende daquilo que lhe circunda, aquilo que está ao redor, para poder mostrar que ama. Não depende da palavra que possa vir do outro lado para poder também responder. Tão somente vai amar porque tem Deus, é de Deus, é guiado por Deus. Característica de Deus. Ele não nos amou porque nós o amássemos. Antes, pelo contrário, Ele nos amou enquanto nós ainda vivíamos do pecado e no pecado. Aleluia. É diferente viver no pecado e pecar. A diferença. Viver no pecado é ter como modo de vida o pecado. Pecar é eventual falha que possa ocorrer ao longo do percurso. Aí a diferença. Amém. E se está em Cristo, já não existe condenação. Se você eventualmente, entendamos bem aqui, eventualmente falhar, pecar. Deus nos ama por causa do amor que Ele é.
ele não podia entregar animais, porque os homens já entregavam animais. Ele não podia usar o sangue de cabritos, de touros, de novilhos. Não, os homens já usavam isso. Ele olhou a proveniência do pecado adâmico e tinha que eliminar o mesmo pecado através de um outro Adão, mas já Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Adão ouviu da esposa, Eva. Mas Deus é tão organizado que ele segue as hierarquias. Ele percebeu que não deu a lei a Eva, mas deu a lei ao Adão. Ele foi exigir a responsabilidade no Adão. E Adão, tendo pecado, ele flagelou o mesmo pecado para a raça humana. Nós todos passamos a receber o pecado adâmico. E Deus tinha que procurar uma maneira onde Satanás, logo a priori, quando Adão pecou, nos registrou. Mas Jesus, ele veio para arrancar a cédula que nos era contrária e ser uma ponte de comunicação com Deus. Aleluia. Aleluia. Sem a figura de Jesus na cruz, a cruz que significa o desprezo total. A cruz significa que é uma pessoa que não tem nível para ser olhada como tal. É lá onde colocaram Jesus. Insultaram ele, cuspiram nele, bateram em Jesus, mas ele não tirou nenhuma palavra, não se defendeu. Aleluia. Ele, imbuído de todo o poder, de toda a autoridade celestial, mas Jesus não se defendeu, porque ele não vinha para se defender, ele vinha para procurar restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Ou seja, eu e o irmão, que já não éramos parte das amizades de Deus. Mas Deus não amou os amigos, as pessoas que se diziam amigas. Não, mas ele sempre foi um amigo presente. Porque mesmo Adão tendo pecado, ele não tirou a vida a este homem. Ele deixou viver, deixou Adão procriar, porque Deus é amor. Aleluia. Dessa forma, Deus está nos ensinando hoje para que nós amemos os nossos inimigos. Aleluia. Quem tem inimigo? Estamos a conversar. Quem tem inimigo? Não seja mentiroso. Amém. Amém. Você tem inimigo. O teu inimigo não é carne e sangue, mas pode usar carne e sangue. Aleluia. Quando vir alguém se levantar contra si, não olha para aquela figura que está falando consigo, ou está falando contra si, mas procure entender a figura que está por detrás. Aleluia. Você tem inimigos, sim, mas os seus inimigos não são carne e sangue. O seu inimigo não é o seu vizinho que você vive dizendo que ele fala mal de si. O seu inimigo não é o crente que está aqui, que você pensa que fala mal de si. Mas o seu inimigo é aquele que se incorpora nessas pessoas para poderem executar essas tarefas que te ofendem. Mas Lamentações 3:30, a Bíblia diz que quando te ofenderem, não reaja. Deixa para Deus. Seja o modelo de Cristo. Aleluia. Aleluia. A reação de Deus é muito melhor para os filhos do que a reação do homem para o outro semelhante. Você pode reagir numa situação em que não precisa ser você a reagir.
E a ser assim, não vai reagir na forma certa, nem na medida certa. Deixa Deus, que veio além, reagir por seu intermédio. Aleluia! E que seja Ele, Deus, a reagir a seu favor. Então, o que o irmão tem que perceber é, quando as pessoas se levantam contra si, estão te aproximando de Deus. Amém. Judas vendeu Jesus, mas Jesus não condenou Judas. Aleluia. Judas aproximou Jesus do pai dele, não o afastou do pai, porque Jesus é amor e nós somos filhos e temos que seguir os passos de Jesus. Aleluia. Quando vir alguma perturbação, ver algumas situações adversas à sua vontade, certas calúnias que se levantam contra a sua vida, percebam, isso está a aproximar do seu Criador. Não procure se afastar. Aleluia. Aleluia. João 10. Jesus, o bom pastor. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. Vamos parando por aqui, que é versículo 5. Jesus, o bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor é reconhecido pelas ovelhas. Porque quando aproxima, o porteiro abre a porta e ele não precisa entrar, porque as ovelhas já conhecem o pastor. Ele dá costas, começa a andar e as ovelhas o seguem. Amém. A Bíblia está nos dizendo aqui, essas ovelhas não seguem a nenhum estranho, porque conhecem o seu pastor e conhecem também a sua voz. Quando for um estranho, essas ovelhas fugirão. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Agora pergunto. A Bíblia aqui está nos dizendo que as ovelhas conhecem o seu pastor. Quando diz que conhecem o seu pastor, é o mesmo que dizer respeitam o seu pastor. Quando o pastor diz que o culto vai começar às 12, 11h30, as ovelhas já estão no templo. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Porque as ovelhas conhecem o seu pastor, reconhecem e respeitam. Mas quero falar de outros animais. Quero falar de outros animais que também ouvem, mas não têm respeito. A primeira diferença desses animais é que têm chifres. E quando olham para o pastor que não tem chifres, mesmo que falem, não respeitam, porque esses animais aqui têm chifres. Aleluia. Amém. Esses animais não têm respeito, são cabritos, porque as ovelhas ouvem a voz, seguem o pastor, mas os cabritos, o pastor está chamando daquele lado, eles vão do outro lado. O pastor assobia daquele outro lado e eles entendem que devem ir para lá. Esses são os animais
que não respeitam o seu pastor. E para esses, a morte de Jesus não tem como ter significado, porque estão perdendo o ponto aqui. A Bíblia diz que respeitem os vossos pastores, porque eles cuidam da vossa vida. Aleluia! Amém. Atenção aqui, no respeitar os vossos pastores, não é para fazer algo que está fora da Bíblia porque o pastor falou, não. Você também tem que conhecer as Escrituras. Entenda isto, Satanás, quando foi tentar Jesus, usou a Bíblia. Mas, graças a Deus, porque Jesus é a própria Bíblia. Então procure ser Bíblia também. Tenha conhecimento das Escrituras, para não terminar naquilo que o altar fala. A Bíblia diz que ouçam tudo o que se fala, examinem e retenham aquilo que for aproveitável. Amém. Amém. Estamos a falar do bom pastor Jesus, aquele que entregou a sua vida pelas ovelhas. E as ovelhas que dão importância à morte de Jesus estão na igreja. Estar na igreja não é estar no templo, mas é estar na cobertura do Espírito Santo de Deus. O irmão ou a irmã podem estar em casa, podem estar em qualquer canto que queiram estar, mas a igreja verdadeira é cada um de nós. O que identifica que o irmão ou a irmã são a igreja de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o amor nos vossos corações. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Deus amou o mundo e deu. João 3,16. Deus amou o mundo, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tenha vida eterna, meu querido, você tem que ter orientação, tem que ter a bússola. E a nossa irmã que passou antes de mim, ela disse, a Bíblia é a bússola. A palavra de Deus é a bússola. Ela serve para orientar os filhos de Deus, para que não se percam. Amém. Continuemos. Eu disse, estamos em João 10, agora vamos ao versículo 6. Não esqueça, existem aqueles animais que têm chifres, mas o pastor não tem. Esses animais criam muitos problemas. Não querem ver hora, não querem respeitar nada. Tudo para esses animais é feito do jeito deles mesmos, porque eles não respeitam a voz. Nós todos, antes de recebermos a palavra de Deus, éramos cabritos. Mas quando recebemos a palavra de Deus, ela corta os chifres e ficamos obedientes à palavra de Deus. Somos tomados cativos à obediência na palavra de Deus, da palavra de Deus. Vivermos da palavra de Deus, sermos submissos e sujeitos à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E se a palavra de Deus está trabalhando na sua vida, ela começa a gerar coisas. Ela começa a transformar coisas dentro e fora da sua vida. Amém. 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 Quando você recebe a palavra de Deus, o Espírito Santo desce na sua vida. Quando fala, Deus faz. Quando você faz, Deus te orienta. Porque você já não vive para si, mas Deus, Ele está vivendo dentro de si para te orientar, te guiar. Aleluia. Versículo 6 de João 10. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então,
o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Aleluia! Aleluia! Jesus não morreu a favor dos cabritos. Ele sempre se apresenta como bom pastor. Diz que o mercenário, outra Bíblia, diz que o mercenário que trabalha pelo dinheiro, ele não vai zelar pelas ovelhas. Quando vir um lobo chegando, ele foge, porque trabalha pelo dinheiro, não é dono, mas Jesus que é dono. Ele trabalha para o bem das ovelhas, ele cuida, chama atenção, ele devolve para casa, cura as ovelhas que têm feridas, porque ele é o bom pastor. Aleluia! Quando as ovelhas se perdem, ele vai atrás, as recupera e lhes mostra a porta. E ele ainda se identifica: eu sou o bom pastor, Jesus. Aleluia! Ele procura recuperar as ovelhas perdidas, porque é o bom pastor. Devolve as ovelhas para casa, para que elas sejam alimentadas como devem ser alimentadas. Amém. Mas as ovelhas também o conhecem. As ovelhas de hoje, permitam que eu coloque, embora estejamos a falar entre aspas, as ovelhas de hoje, ou seja, os animais de hoje, porque eu tenho dúvida que sejam ovelhas. Basta vir alguém que fala o evangelho numa língua que você não conhece. Amanhã você está aí, postou meu pai espiritual. O que é pai espiritual? Amém. Amém. Vamos falar do sangue de Jesus, dia de festa, dia de memória, dia de reflexão. Então vamos refletir em todas as áreas, porque ele está dizendo aqui: eu sou o bom pastor. Amém. Você não conhece aquela pessoa ali, nunca o viu em nenhum lugar, só se cruzou com ele um dia e te disse: tu tens 2 orelhas. Mas você não sabia que tinha 2 orelhas? E pensa que me profetizou. Você não sabia que tinha 2 orelhas? Não sabia? Ei, vamos conversar. Não sabia? Mas amanhã você está aí, postou meu pai espiritual. Afinal, o que é pai espiritual? O que é o seu pastor? Jesus disse: eu sou o bom pastor. Não olhe para mim, eventualmente eu não seja seu pastor, mas Jesus é o bom pastor. Olha para Jesus, o autor e consumador da sua vida. Ele que seja o bom pastor. E se ele é o bom pastor para a sua vida, ele vai te direcionar a entender o que é ser ovelha. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, e essa mesma ovelha segue as pegadas do seu pastor. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Não haveria salvação se Jesus não fosse o bom pastor, e se ele não fosse a porta. Ele é a porta de onde nós todos devemos entrar. Ele é o caminho em que nós todos temos que trilhar. Ele é a verdade, porque ele é que revela coisas omissas ao olho e entendimento científico do homem. Aquilo que Deus revela aos seus, a ciência não tem como revelar. Ela pode dar como uma descoberta, enquanto a Bíblia já fala há muito tempo. Mas isso é revelado aos filhos de Deus. Aleluia. Jesus é a vida.
A vida verdadeira é com Jesus. O irmão pode encontrar pessoas que estão no mundo e afirmarem para si, dizem que a vida é Jesus, mas eu estou vivo, não tenho Jesus. Mas eu estou a falar da vida verdadeira. Aleluia. A vida do mundo pode ser vida, ou podem chamar de vida, mas nós aqui estamos a falar da vida verdadeira. A vida verdadeira é Jesus. A vida verdadeira não é vida do mundo, mas é vida com Cristo, orientado pelo Espírito Santo de Deus e guiados pela palavra de Deus. Quando a palavra entra na nossa vida, ela muda situações. Amém. Amém. Sexta-feira Santa, dia de festa. É sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. Estes 3 dias, antigamente se esperava para ver, porque Jesus disse, no 3º dia eu irei ressuscitar. E muitos não criam nisto, mas na hora 3, ele entregou a vida dele a Deus. E todos ficaram à espera para ver. Aleluia. Mas aquilo que é amor, ninguém pode enterrar. O amor é luz. Uma luz não pode ser escondida. Aleluia. Nem que hajam trevas, quando a luz chega, as trevas desaparecem. Aonde Deus está, não há treva, há clareza, porque Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Pelo fato de você receber a palavra de Deus, meu irmão, você passa a ser luz do mundo. Aleluia. Pelo fato de receber a palavra de Deus, você passa a ser também o sal da terra, porque essa palavra é sal. Mateus 27. 11. Poderá começar do 1 quando chegar lá em casa, não tem problema. 11. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo, você é rei dos judeus? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? 14. Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado por isso. Em toda a Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregue Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado, não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, no sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Barabás, responderam eles. Pilatos perguntou, que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou, que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto, crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão. E eu
Repito, eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barabás, como eles o haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na cabeça dele e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a ajoelhar diante dele e caçoando dizer: viva o rei dos judeus. Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos fala de várias tentativas que Pilatos teria feito, em jeito de perguntas, em jeito de demonstrações. Ele perguntava a Jesus: que mal é que você fez? Enquanto os líderes, os sacerdotes, nesse caso, o atacavam com acusações. Mas Jesus não respondeu nada, ou seja, não quis se defender. Pilatos insistia nele para que dissesse alguma coisa e perguntou: você é rei dos judeus? A resposta de Jesus é: você é que está dizendo isso. Ou seja, o Senhor é que está dizendo isso. Porque, para minha análise, esse título era menor para Jesus. Jesus não era somente rei dos judeus, como isso atrapalhava os sacerdotes. Eles tão somente não tinham uma visão ampla para entenderem aquilo que eram atributos de Jesus. Mas ainda assim, Pilatos continuava a questionar ao povo: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus, Barabás, ou Jesus, este que é o Cristo? E o povo gritava: solte Barabás. Mas Barabás, a Bíblia começa dizendo que era um criminoso. Essa aqui é a diferença do mundo aqui, nós vamos encontrar. Barabás era criminoso. O próprio Pilatos acaba afirmando, ou acaba recebendo o recado da esposa, que não tenha nada a ver com esse homem inocente. Eu, na noite de ontem, sofri muito por causa dele. Aleluia! Ele já tinha o recado, sabia que Jesus Cristo era inocente. Mas o povo, ou seja, o mundo que não tem o bom pastor e não o aceitou ainda, queria o mal solto para continuar roubando, para continuar destruindo. Porque quem estava escolhendo Barabás é o mundo, é o povo do mundo. Aleluia! Pilatos não teve escolha aqui. Ele acabou pedindo água, lavar as mãos e dizia: eu não tenho nada com este homem, que o sangue dele não caia sobre mim, não tenho nada a ver com a condenação deste homem. Mas o mundo dizia que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos, ou seja, que este pecado caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Estamos a ver o mundo como ele é? Estamos a ver o mundo como ele age? Muitas vezes, nas famílias, há quem sai e vai buscar macumba. Não fala de si sozinho. Afinal, quando você vai com quantas pernas para lá? Vai com duas, fala de si sozinho. Mas quando chega lá,
vai falar de todos. Esse é o princípio do mundo. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele não só quer roubar hoje, ele quer roubar hoje, mas no futuro. Amém. Amém. Parece um pouco difícil o que eu disse. Ele quer começar a roubar hoje, mas planta para o futuro. Porque esses aqui, ou seja, este povo dizia que o sangue de Jesus caia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos e gerações vindouras. É bendito. Mas não é a geração vindoura que está fazendo esse crime aqui. Por que essas pessoas não falaram de si só, mas pela graça de Deus? Porque o sangue de Jesus não era maldição, mas era salvação. Aleluia. Aqui reside a diferença. Quando as pessoas vão a macumba, vão buscar maldição. Mas neste caso, em alusão, é uma graça maior. Se o sangue de Jesus tocou a cada um de nós, porque ele no fim fez uma oração. Ele disse: Pai, perdoa, não sabem o que estão a fazer. Então todos aqueles que fizeram isso, até aquele que estava à esquerda, que falou mal de Jesus, naquele instante, naquela oração, ele também foi salvo. Por causa do amor de Deus. Porque ele no fim faz uma oração. Antes de entregar a vida para Deus, ele ora: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eles não sabem o poder que lhes manipula. Meu querido, quando alguém faz uma coisa errada para si, quando alguém faz algo que você fica assustado de tal tamanho do mal que essa mesma pessoa está fazendo contra si, não olha para aquela pessoa. Mas perceba, está alguém espiritual por detrás a manipular. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho a despertar os irmãos aqui, é que Satanás, quando agitava o povo para mandar Jesus à crucificação, ele ficou cego numa vertente. Ele não percebeu que estava a dar a salvação. Ele não percebeu que estava nos devolvendo para o Pai. Ele não sabia que estava perdendo das mãos dele. Não sabia que aquela cédula que ele tinha registrado a todos nós estava sendo destruída por causa do sangue de Jesus. Por isso que o povo gritava: crucifique, crucifique. E é na crucificação que nasceu a salvação. Por isso nós louvamos a Deus hoje, porque o sangue de Jesus tem poder. O irmão, se tinha algum problema que chamava de um problema grande, entenda, existe o sangue que está acima de todos os problemas. Sangue de Jesus. Se na sua família existia uma maldição, entenda, existe uma porta de saída. A porta é Jesus. Ele diz que é o bom pastor e ele morreu pelas ovelhas. Ele morreu para destruir os altares nas famílias, para destruir os pactos, para destruir a pobreza, para destruir o marido espiritual, mulher espiritual, destruir a morte. E ele está sentado no trono, não como rei dos judeus, mas como rei dos reis. Aleluia. Então, quando vir um problema, não se assuste. Honras, louvor, adorações para Deus. Quando vir um problema na sua vida, em sua direção, não se assuste. Diga que o meu rei não é rei só dos reis sozinhos. Ele é rei dos reis. Não é dos reizinhos, não. Não é rei do povo de Israel somente, mas ele é rei dos reis. Porque ele, quando levanta, ele não vai só, ele vai ao inferno. Nesses 3 dias, ele estava procurando a chave, porque Satanás tinha roubado a chave, e ele foi buscar a chave. Satanás pode dizer que é o dono do inferno, mas ele não é dono do inferno, porque a chave está com Jesus. Aleluia. Não há uma desgraça maior na vida do que você dizer que tem casa e não ter chaves da mesma casa. Porque a qualquer momento quem quiser pode vir entrar e tirar. Você não tem como guardar nada lá. Nem tesouro tem como guardar. Por isso que você tem um pino escondido. Nem a sua família não conhece esse pino. Porque é a porta de onde fica o seu tesouro. Satanás não tem a chave do inferno. Ou seja, Jesus entra quando quer e resgata as pessoas lá. Aleluia. Amém.
Atenção aqui, ressalvo. Onde eu disse, por isso que você tem PIN e ninguém conhece o PIN do teu cartão. Mostra a família. Aleluia. Amém. Ninguém conhece o dia e a hora. Amém. A sua família não precisa ir ao tribunal para requerer o dinheiro que é seu enquanto você vive lá em casa. Mostra a família. Mesmo aquelas crianças que não têm dentes ali, lhes mostra o PIN do cartão. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Isso significa o amor. Mas Satanás não tem chave do inferno. Por isso, quando se ora e o demônio manifesta, ele diz o quê? Eu tinha lhe escondido, eu tinha lhe guardado. Então há anjos nesse momento que estão a fazer um rastreio e vão desfazendo tudo aquilo que havia sido feito de contrário à sua vida. E está havendo também uma restauração. Por isso que se diz que existe a libertação. Libertação significa tirar o irmão das mãos de Satanás, ou seja, tirar o irmão do inferno e devolver a vida, que é Jesus. Você só pode voltar pela porta de onde entram as ovelhas. Aleluia. Tudo aquilo que o irmão nasceu e se disse lá na sua casa, esta doença é que matou o seu avô, matou o bisavô, matou o tetravô. Não tenha medo, não é para matar assim. Aleluia. Se um dia essa doença espreitou na sua vida, era para te aproximar a Jesus. Mas você já chegou no ponto seguro, ponto certo, no ponto da cura. Aonde? Em Cristo Jesus. Ancore lá. Meus queridos, a âncora é uma coisa que ajuda o navio a ficar estável, ainda que esteja no mar. Eles já tiram, aquilo pica num canto e fica ali. O navio pode fazer de tudo o que queira, mas não vai sair daquele lugar. Meu caro, as doenças podem procurar te abanar, mas não permita que eles te tirem de Jesus. Ancore na pedra da esquina, a pedra angular, a pedra rejeitada. Jesus foi rejeitado, vituperado, crucificado, insultado, mas tudo aquilo ali, quem tinha o dever de passar, sou eu e o irmão, mas ele já passou no nosso lugar. Então, nós não temos nada que passar por isso. E se essas coisas eventualmente mostram que estão a acontecer na sua vida, entenda, não é no tamanho que deviam acontecer, só são alguns sinais. E esses sinais são para te aproximar à palavra de Deus. Aleluia. Amém. Agradeça os problemas, agradeça as doenças que te empurraram para Jesus. Mas uma vez chegado a Jesus, eles vão ser tirados. Aleluia. Amém. Porque o irmão, se não tivesse nenhum problema, não estaria aqui. É esse problema que serve de empurrão para você conhecer a Jesus. Você acabou ouvindo que há um homem na Matola chamado Apóstolo Jack, e procurou até o encontrou. Por quê? Porque você tem um problema. Então esse problema tem que ser agradecido, porque ele te aproxima de Jesus. É um amigo. Esse problema vai te matar, mas é um amigo para te aproximar. Aleluia. Amém. Se achar que já chegou, identifique o bom pastor. Amém. Amém. E ele já se identificou. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor não trabalha pelo dinheiro, ele trabalha pela salvação das almas. Ele trabalha para mostrar a porta de volta para casa. É o bom pastor. Ele não vai cobrar, ele não vai emitir votos. Ele vai te falar da salvação e vai te indicar as formas de como ser salvo. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida para voltar a tomar. Aleluia. Amém. Meu querido, tudo aquilo que você dá, se der amor aos outros, Deus vai te dar a oportunidade de colher amor. Há um provérbio do mundo, mas eu sei que vocês conhecem. Quem planta vento, tu escolhe o quê? Mastiva.
Quem planta vento escolhe o quê? Então, na luz se ensina. Quem dá amor, Jesus deu amor. E voltou a receber o amor, não do mesmo tamanho que ele deu, mas de um tamanho acima. Aleluia. Veja, os homens estão a chamar a ele de rei dos judeus, mas Deus foi lhe dar o título que está acima de todos os títulos. Aleluia. Ele se abdicou do título desta terra e ficou à espera que o Pai o aceitasse para lhe dar o título que convinha como pai que analisa o trabalho do seu filho. Amém. Fiquemos de pé. Enquanto estamos de pé, permitam que eu leia Romanos 8. Peço irmão Lino, irmão Macaxene, irmã Dona, Doninha, que venham para cá. Romanos 8, 31, passo a ler. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu próprio Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são inocentes. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos entregues de morte. Repetindo, como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas para o matadouro. Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aleluia. Quem poderá te acusar? Vira para o irmão e pergunta. Quem poderá te acusar? Diga ninguém. O que é que pode te separar do amor de Deus? É a fome? É a doença? São as aflições? As perseguições? Diga ninguém possa me separar do amor de Deus que está em mim. E ninguém poderá me condenar, porque o amor de Deus está em mim. E agora quero comandar em nome de Jesus, para que todos os problemas, para que todo o dedo que apontava de forma negativa a minha vida seja quebrado. Agora estou na posição de ovelha. Estou na posição de filho. Eu quero comandar. Não importa o tamanho do altar,
Não importa a idade desse demônio. Não importa o tamanho dos problemas que carregava. O que eu sei, tenho poder, tenho autoridade para comandar com sucesso, em nome de Jesus. Eu quero comandar. Assim, Satanás e os seus agentes, soltem agora. Soltem agora a minha vida. Saiam da minha família. Saiam da minha vida espiritual. Saiam da minha mente. Solta o meu sangue. Em nome de Jesus. Qualquer demônio, qualquer espírito, qualquer autoridade do inferno, eu comando agora. Eu comando agora. Em nome de Jesus. Saia! 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 Em nome de Jesus. Qualquer espírito que agia na minha família, que agia no meu sangue, que agia na minha família, espírito de doenças, espírito de divórcios, espírito de limitação, eu comando agora, em nome de Jesus. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Saia! Em nome de Jesus. Satanás, você perdeu o seu poder. Você perdeu o seu poder. Quando Jesus disse, está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, você foi derrotado. Saia da minha vida espiritual. Saia da minha casa. Saia do meu coração. Abandona a minha fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, eu falo consigo. No nome de Jesus. Vai embora. Comanda, 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 comanda. Comanda, meu irmão, comanda, comanda. É tempo de comandar. É tempo de comandar agora. Comanda no nome de Jesus. Há um poder. O poder está no nome. O poder está no sangue. O poder foi demonstrado na cruz. O poder da liberdade, o poder da cura. Não importa o que te deram de comer à noite, comanda agora. Essas dores caiam por terra. É no nome de Jesus. Comanda, 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 comanda. Comanda no nome de Jesus. Não há nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus. Não há nenhum título. Comanda, 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 comanda. Comanda, 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 comanda. Comanda, comanda, comanda. Há um nome. O nome de Jesus. É o nome da liberdade. É o nome da liberdade. Comanda, 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 comanda. Comanda no nome de Jesus. Comanda no nome de Jesus. O nome que está acima. O nome que está acima de todas as coisas. É o nome de Jesus. Comanda, comanda, comanda. Comanda, 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 comanda. Comanda. É o nome que liberta. É o nome que transforma. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Comanda, comanda, comanda. Todo veneno, todo veneno. Todo veneno, todo veneno. Todo veneno. Em nome de Jesus. Não importa o que tinham te dado. No nome de Jesus, comanda, comanda, comanda. Comanda, comanda no nome de Jesus. Comanda no nome de Jesus. Comanda, comanda, comanda. É no nome de Jesus. E ele, Satanás, vai embora. Solta, 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 solta. Solta no nome de Jesus. Solta no nome de Jesus. Solta, 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 solta. Solta, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, solta. Solta, 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 solta.
É no nome de Jesus. Solta, solta, solta. Solta. Agora. Solta, solta. Solta, solta, solta. Solta. No nome de Jesus. Solta, vai embora. Vai embora. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. O nome da liberdade. O nome da cura. O nome da liberdade. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vamos andar. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Comanda. Vai. Anda, minha irmã. Anda. É no nome de Jesus. Comanda. Continua a comandar. Em nome de Jesus. Tudo o que estava parado, para que comece a andar agora. Para que comece a se mover. É no nome de Jesus. Comanda. Comanda no nome de Jesus. Comanda é no nome de Jesus. Continue a orar, continue a comandar, continue a expulsar Satanás da sua vida. Somente o irmão sabe que problemas é que tem enfrentado. Seja